Oi, gente, graça e paz. Eu sou Wagner, do canal Expressão do Graça. Eu queria aproveitar o dia de hoje para desejar a todos um Feliz Natal. Eu queria deixar também uma meditação que tenho pensado durante essa semana, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 10 em diante. E diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso será de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Esse finalzinho aqui me trouxe uma grande reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal e também me fez uma provocação, na verdade, para entender essa alegria dos anjos e também essa questão do favor, principalmente por conta dessa questão do favor, né? Ele diz aqui na cantoria, eles dizem aqui no coral dos anjos, no finalzinho diz, aos quais, ou seja, a nós, ele concede o seu favor. Fiquei me perguntando que favor seria esse, né? Porque para a gente entender bem as escrituras, e qualquer outra coisa, a gente precisa fazer perguntas para o texto. E aí eu fiz uma pergunta para o texto, né? E como todos nós aqui sabemos, a Bíblia ela está toda conectada. E se você for pegar qualquer texto, né, no Antigo Testamento, você vai perceber que, de alguma forma, esse texto ele vai apontar para Jesus, apontar para a pessoa de Cristo. E eu, analisando esse texto, analisando essa frase aqui, principalmente essa última frase aqui, aos quais ele concede o seu favor, eu queria deixar exatamente essa meditação para você nesse dia de Natal, do favor imerecido de Deus, um favor que ele concede a nós por meio da sua graça. E eu, refletindo um pouco mais sobre esse texto, o Espírito Santo de Deus me levou até a história de Esther. Sim, Esther é justamente esse livro que em nenhum momento você vai ver ou ler a palavra Deus. Mas se você for analisar pelo contexto ali da história, você vai ver que diversos pontos, essa história, ela aponta para Jesus. E é sobre exatamente isso que eu queria falar. Quero deixar esse vídeo bem pequeno, bem curto, que é para você ter um maior tempo para poder meditar e entender legal essa questão aqui do favor de Deus, que ele concede o favor. É sobre isso que eu quero enfocar. Então a história de Esther é mais ou menos assim. Esther era uma rainha e essa rainha, né, evidentemente ela habitava num palácio, né, do seu rei. O rei naquela época era o rei Xerxes. E o rei Xerxes, naquele tempo, ele tinha levantado um determinado general, e esse general, ele odiava o povo judeu. A rainha Esther era judia, né? E esse general Xerxes, perdão, esse rei Xerxes, ele veio a assinar um decreto, uma lei, sendo ali coagido, até mesmo convencido por esse general, que detestava o povo judeu. Ele vai assinar um decreto, uma lei, dizendo o seguinte: aquele povo que não me adora, que não se curvar a mim e ao próprio general, esse povo está fora da lei. E se está fora da lei, será perseguido. Tá? E esse general, ele convenceu o coração desse rei a assinar esse decreto, porque ele justamente conhecia os costumes do povo judeu e sabia que o povo judeu não iria se curvar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o tio de Esther, Mardoqueu, ele, sempre que esse general passava na frente dele, ele se negava a se curvar, a adorar esse general. E isso vai mexer bastante com a vaidade desse general, de forma que esse general conversa com o rei e o rei dá uma autorização para ele perseguir todo o povo todo o povo judeu, evidentemente, que não se curvava para ele. Quando esse decreto ele é publicado, essa notícia é publicada nos locais onde havia judeus, né, nas terras, nos territórios judeus, ali o povo entra em total colapso, né? Esse povo ele vai entrar em desespero. E Mardoqueu ele vai rasgar suas vestes, vai proclamar um jejum, né, apenas ele, e vai clamar a Deus. E ali ele tem uma ideia de falar com sua sobrinha Esther, a rainha que habitava no território lá, que habitava lá no castelo do rei, justamente para interceder por ele e pelo povo judeu. No primeiro momento, a rainha Esther ela vai sentir um pouco de medo, né? Porque ela sabia que também havia uma regra, um costume, né, dentro do castelo, e uma regra, uma lei, de que a rainha ela só poderia comparecer à presença do rei se
essa rainha fosse convidada. Então o rei ele tinha diversas rainhas lá, mulheres, concubinas, que seja, e essas mulheres só podiam comparecer, inclusive a rainha, até a presença dele se fosse convidada. E Esther sabia que se ela não fosse comparecer, se não fosse convidada, a sentença era de morte. E ela passa isso para o seu tio Mardoqueu, e Mardoqueu fala para ela as seguintes palavras. Olha, minha sobrinha Esther, quem sabe você não foi nomeada a essa posição, Deus não te colocou nesse posto, para que hoje você viesse a interceder pelo seu povo, você viesse a servir o seu povo. Né? E essas palavras do seu tio Mardoqueu chegam até Esther, e Esther realmente se sente tocada com essas palavras. Então, a partir dali, ela manda uma nova mensagem para Mardoqueu e fala o seguinte: olha, tio, eu vou fazer isso, mas você vai ter que proclamar um jejum, o Senhor e o todo o povo, durante 3 dias. Eu quero que vocês façam um jejum, e dentro desse tempo, após esse tempo, eu vou à presença do rei. E se o rei, sabendo eu, né, que se o rei não estender o seu cetro, porque naquela época o rei tinha que estender o seu cetro, essa era a única chance daquela rainha ou da pessoa que se apresentasse à presença do rei sem ser convidado, escapar daquela sentença. E o rei, a rainha, ela vai e fala isso pro seu tio, e ele faz esse jejum. Após 3 dias, a rainha Esther, ela comparece à presença do rei, e quando ela comparece à presença do rei, o rei a recebe alegremente. O rei a recebe, estende o seu cetro para ela e diz o seguinte: olha, minha rainha, pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Eu estou aqui. Eu estou favorável a você. E por que eu contei toda essa história para sua meditação? Talvez você não conheça a história da rainha Esther. Acredito que muitas pessoas conhecem, mas há muita gente que ainda não conhece essa história. E eu fiz esse apanhado básico para que você viesse a entender, ter a mesma compreensão, ou algo muito próximo disso, desses anjos que cantam alegremente essa cantoria. Quando eles falam que Deus concedeu o seu favor. Jesus é exatamente isso. Jesus é o favor de Deus para a humanidade. Jesus é um presente de Deus para a humanidade. Essa é a maravilhosa notícia que eu tenho para te dar. O Natal, ele existe por conta de Jesus. Jesus, ele, além de ser o único intercessor entre Deus e os homens, ele também é a oferta. Né? Então Deus, ele providencia esse sacrifício para mudar um determinado cenário que tinha anteriormente, que era Deus longe do homem, completamente longe, distante do homem. O homem completamente distante de Deus. É esse cenário que Deus queria mudar. Então ele quer que o homem se aproxime. Só que o que é mais interessante é que Deus, ele se aproxima primeiro. Como que ele faz isso? Ele manda seu filho. Ele dá o seu filho. Ele dá o seu filho como a única oferta. O livro de Hebreus fala que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão. Então, essa era a única forma de você ser perdoado, de eu ser perdoado. Jesus, como presente dado a nós, sendo entregue no madeiro para alcançar todas as famílias da terra. Por mais que essa palavra talvez surta alguns pontos que você não entenda muito bem, porque é um assunto bastante extenso, mas eu queria que você entendesse de tudo que eu falei uma coisa. Assim como a rainha Esther, naquele tempo, era a única pessoa que poderia interceder pelos judeus, eu quero que você entenda que os judeus naquela época, eles estavam contra a lei do rei. É como se, uma comparação, é como se aquele rei fosse Deus. Os judeus fossem eu e você, nós, transgredindo a lei do rei, transgredindo a lei do reino. E a rainha Esther é como se fosse a pessoa de Jesus, a única pessoa para interceder por nós. Só que Jesus, além de intercessor, ele também é uma oferta. Ele é um presente que é dado por Deus como a única forma de te alcançar, de se achegar a você. Então, Deus, tudo que Deus iria fazer por você, ele já fez. E ele não vai fazer mais nada. Ele não precisa fazer mais nada. Porque tudo o que ele fez já é suficiente. Ele alcançou você. Por mais que hoje você talvez, eu não sei, a pessoa que está ao alcance dessa mensagem, por mais que você esteja hoje em trevas, mas você está em trevas
porque você escolheu dessa forma. Porque o livro de João, o Evangelho de João diz que a luz, ela foi revelada ao mundo. Só que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para te salvar. Até porque ele não precisava vir te condenar. Porque, na verdade, todos nós estávamos condenados. E você só se livra desse status de condenado quando você aceita esse presente que foi dado por Deus. Esse presente que foi dado por Deus. Então, o objetivo desse vídeo era fazer você entender esse favor de Deus. E a expressão da graça, a boa nova que eu quero deixar para você, nesse vídeo, é que você entenda que Deus estendeu o seu cetro de ouro. Ele estendeu o seu cetro e disse: eu estou favorável. O caminho está aberto. Jesus Cristo, o meu Filho único. Só por meio dele. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feliz Natal para você. Que Deus continue iluminando a sua mente para que você possa viver a plena transformação da mente a partir da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Graças a Deus.